Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Manhã abençoada, né? Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Feriado prolongado. E quem pôde, né, dar o seu passeiozinho, descansar, isso é muito bom, isso é importante. Mas bom também é estar na comunhão, na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, estarmos reunidos, né? Porque passear, descansar também, a presença de Deus está lá. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplaude aí para esquentar um pouquinho, né? Tem que estar muito frio, gente. Falei, eu vou tirar o... Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, verso 13 até o 16. Tema que foi passado pelo nosso reverendo Júlio. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 14, versículo 13, 14, 15. A igreja vai trabalhar nesse mês com o tema A Ordem é para Marchar. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Amém, obrigada. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vamos até o 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Amém? Você pode se sentar. Esse foi o tema que o pastor Júlio me passou. E eu quero começar perguntando a você, igreja, você entende que você está debaixo de um comando? Amém? A igreja entende que está debaixo de um comando espiritual, de um comando divino? Sim, nós estamos debaixo de um comando divino. Amém? Irmãos, nós não somos qualquer pessoa. Nós temos alguém que nos comanda. Nós estamos debaixo de uma direção. Nós não somos um povo sem direção. Glória a Deus. Nós não estamos soltos. Nós não andamos de qualquer maneira. Domingo passado foi falado aqui que nós temos um dono. Você lembra? Domingo passado foi falado, nós temos um dono. Nós temos um dono e nós temos alguém que nos comanda. Nós estamos debaixo de um comando. E esse comando, essa direção, primeiro ela vem da onde? Ela vem do alto. Amém? Essa direção, ela vem do alto, a direção espiritual, né? O nosso Deus é quem nos comanda. E essa direção, ela passa por aqui, ó, passa por aqui e vem até nós, que aí vem o comando terreno. E esse comando terreno, ele recebe as ordens que vêm do alto. Vocês estão entendendo?
Eu estou aqui por quê? Porque eu estou debaixo de um comando. O comando foi dado lá do alto, comando divino, passou por aqui, pela liderança, reverendo Roberto, reverendo Júlio, e eu estou aqui debaixo desse comando, amém? Não estamos soltos, nós temos aquele que está nos guiando. E esse quem nos guia é o Senhor dos Exércitos, amém? É aquele que vai guiar o povo lá no Egito. Quando o povo sai do Egito, o Senhor dos Exércitos, é Ele quem comanda o povo e dá as ordens para Moisés. E esse Deus que comanda hoje, Ele estava comandando lá e Ele comanda hoje também. Então, Deus é quem nos guia. Ele que guia o nosso caminhar, porque somos soldados dele. Amém? Somos os seus soldados, somos o seu exército espiritual. E é isso que nós vemos ali no texto em que nós acabamos de ler. O que vai dizer para nós esse contexto? Quando a gente lê aqui, a gente chega no tema que foi passado. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Né? A ordem é para marchar. O povo aqui, ele já saiu do Egito, Deus cumpre uma promessa dada a Abraão, Isaque e a Jacó. O povo ficou 430 anos no Egito, ficou como escravo, e existia uma promessa de que Deus iria libertar o seu povo. E Deus começa a agir, Deus começa a fazer, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então, Deus começa a falar com Moisés, chama Moisés debaixo de uma liderança divina e fala com Moisés: você vai tirar o meu povo do Egito. Aí a gente conhece a história, que acontecem as 10 pragas, e quando chega na 10ª praga, Faraó decide libertar o povo. E Deus começa a dar comandos para Moisés. Deus começa a falar com Moisés como que o povo iria sair do Egito. Isso que estava acontecendo. E quando o povo sai do Egito, o interessante, quando o povo sai do Egito, se você for ler no capítulo 12, o verso 40, a palavra do Senhor vai dizer: ora, o tempo que os filhos... 41. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram do Egito. Hoste aqui é exército. Saiu um grande exército do Egito. Deus preparou aquele povo que estava como escravo, e tira eles como um exército. Então, eu quero falar com vocês a respeito disso. Quem é esse Senhor dos Exércitos? Esse nome, ele aparece várias vezes na Bíblia. Deus é chamado como Senhor dos Exércitos. Nós podemos ver em Isaías 51, versículo 15. Você pode, os irmãos podem colocar aí, por favor. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. É o Iavé Sabaoth,
O Senhor dos Exércitos, é Ele que está comandando nesta hora, amém? É Ele que está comandando esse povo. Vamos ver também Salmos 24, 10. Que diz: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 46, verso 11. Salmos 46, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É esse Deus, esse Senhor dos Exércitos que vai conduzir o povo que Ele tirou do Egito. Amém? Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Isto te lembra alguma coisa? E aqui nós podemos ver que esse povo, de escravo oprimido, para soldados de um grande exército. Deus muda, Deus dá uma nova identidade para o povo. Deus muda de escravo, oprimido, para soldados de um grande exército. Você faz parte de um grande exército, amém? Você foi alistado, você foi alistada num grande exército. E é esse povo que Deus está tirando do Egito debaixo de um comando. Aí você vai ler os textos, contexto, você vai ver Deus dando comando a Moisés, para Moisés conduzir o povo da maneira que Ele quer. Nós não estamos andando de qualquer maneira, amém? Nós temos um comando. Nós temos alguém que está regendo a nossa vida. A nossa vida está na mão dele. É ele quem dá o comando. Você foi chamado, nós fomos chamados para um grande propósito, para fazermos parte de um grande exército. Você não é qualquer pessoa, amém? Você não é qualquer um. Você tem um comando, você tem uma direção. Deus, quando nos tirou do Egito, do nosso estado de escravidão, Deus nos deu vida e Deus nos alistou no seu exército. Então, a nossa vida é conduzida por Ele. A nossa vida pertence a Ele. E o mesmo Deus que dá esse comando, que dá essa ordem de comando, Ele também, Ele providencia a estratégia. Quando Deus te dá um comando, quando Deus fala algo com o seu povo, quando Deus fala algo para a igreja, que Ele quer, que Ele dá a direção, que Ele quer que faça, você líder, você homem de Deus, mulher de Deus, Ele também vai providenciar a estratégia. Foi assim com o povo, quando o povo foi tirado do Egito. Ele muda esse pensamento do povo, o povo precisava dessa nova condição de escravo oprimido para uma condição de agora de quem está sendo conduzido pelo Senhor dos Exércitos. Então, nós podemos ver no capítulo 13, o verso 17 e 18. Olha como Deus providencia, como Ele dá estratégia para o povo caminhar, para o povo fazer, para o povo prosseguir. Ele providencia a estratégia. Então, no verso 18 diz assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados é preparados para a guerra. Amém? Arregimentados, porque o povo ele precisava entender que ele estava saindo do Egito, mas ele estava para enfrentar uma grande guerra. Porque o exército de Faraó que estava vindo atrás não estava de brincadeira. O exército de Faraó era um exército preparado. Mas o exército do Senhor
Ele é muito maior e mais poderoso, amém? Porque quem está no comando é Ele. É Ele que está no comando. Então o povo vem preparado para a guerra. Verso 18. Subiram os filhos de Israel do Egito. Vamos para o verso 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar, e pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Então, o mesmo Deus que dá a ordem, que dá comando, Ele providencia as estratégias. Ele sabe como conduzir aquilo que Ele deu ordem para você fazer. Ele sabe como conduzir aquilo que Ele designou para a igreja fazer. Ele vai providenciar toda a estratégia. Isso é comando. Você imagina um povo saindo do deserto, né? Aquela quantidade de gente saindo do deserto sem nenhum comando, sem nenhuma estratégia. Você imagina isso? Um povo sem direção. O povo ia se dispersar. O povo não ia saber por onde ir, por onde andar, por onde caminhar. Mas Deus, quando fala, nesse versículo que nós lemos, do capítulo 12, o versículo 41, que chamou muito a minha atenção, que todas as suas hostes saíram, que ele tirou do Egito todas as suas hostes, ou seja, todo aquele exército. A gente vê aí como Deus prepara as coisas, como Deus organiza aquele povo para cumprir nele um propósito. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Nós não estamos sem comando. Nós não estamos sem direção. A igreja tem uma direção divina. O povo tem uma direção divina, que é o nosso pastor, é a nossa liderança. Ele pode estar ausente no momento, que ele está doente, mas ele está no comando, amém? Ele está dando a direção. Ele está de lá falando, falando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, passa aqui para a nossa liderança, para o reverendo Júlio, passa por aqui, e ele vai dando todo o comando que a igreja precisa. Então, que nós possamos entender isso nesta manhã. A ordem é para marchar, amém? A ordem é para marchar, mas a ordem é para marchar debaixo de um comando. Debaixo de um comando espiritual, debaixo de um comando que vem lá do alto e que vai passar por aqui pela nossa liderança. Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua igreja. Amém? Então, debaixo desse comando de Deus, o que acontece quando você está debaixo de um comando? Quando você atende ao comando de Deus, quando você está humilde, quando você é humilde, porque quem é soldado obedece comando, amém? Tem soldado aqui nesta manhã? Soldado obedece comando. Se você está alistado num exército, se você faz parte de um exército, se você tem um general guiando a sua vida, você obedece comandos. Amém? Se você não obedecer comando, o que você faz? Muitas pessoas fazem quando estão lá no quartel. Elas dão baixa. Não quero mais. Elas vão embora, porque não querem ter comando, não querem ser comandadas. Eu vou dar baixa. Eu vou embora. Porque esse comando aí eu não quero, não. Eu vou largar isso tudo aqui,
Não quero mais estar debaixo desse comando. Mas o interessante é que o Espírito Santo falou o meu coração. Lá no quartel, lá nas Forças Armadas, lá na Marinha, né, o jovem, a pessoa, a mulher, pode até dar baixa, pedir baixa. E às vezes ele quer voltar e ele não consegue voltar. Eu lembro que a minha irmã reclamou muito, muito mesmo, quando o meu sobrinho pediu baixa do quartel. Ele estava indo muito bem, né? E, de repente, ele, acho que cansou e pediu baixa. Não quero mais estar debaixo desse comando. Aí ele saiu. E ele se arrependeu muito depois. Se arrependeu muito. E ele não pôde voltar. Ele não pôde voltar. Mas aqui, mesmo assim, Deus é tão bom que às vezes você está debaixo do comando e você não quer mais, e você abandona o comando, Deus ainda vai lá e te busca, porque Ele é misericordioso. Porque você nunca vai deixar de fazer parte do exército. Você nunca vai deixar de ser aquilo que Deus te chamou para você ser. Deus nos chamou, Deus nos tirou de um lugar para dar comando à nossa vida. A nossa vida, ela andava de qualquer maneira, é ou não é? Ou era só a minha? Jovem, andando para lá e para cá, triste, solitária, não tinha problema nenhum, mas o vazio estava aqui dentro. Aí Deus me chama para fazer parte desse grande exército. E falou, agora eu vou comandar a sua vida. Tua vida é minha. A tua vida é de Deus. A tua vida pertence ao Senhor. Amém? Ele foi lá e te buscou. Ele te tirou de um estado de servidão. E mudou a tua mentalidade. Mudou a tua mentalidade. Mudou tudo em você. Teu estado. E agora você faz parte desse exército. E muitas vezes a gente está assim, não quero ser comandado. Não quero. Deus é maravilhoso. Ainda que você não queira, Ele é misericordioso. Ainda que você não queira, Ele é misericordioso e Ele faz, sempre vai fazer para buscar você, para estar debaixo do comando dEle. Do comando dEle. Ah, mas pastora, a minha vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Quem disse para você? Se você está debaixo de um comando. Lógico, você vai cuidar da sua vida, né? Você vai fazer coisas, você tem sonhos, tem projetos. Mas quem está no comando da sua vida? É você ou é Deus? Ou é o Senhor dos exércitos que está no comando? Deixa Ele comandar a tua vida, amém? Deixa Ele comandar, deixa Ele controlar. A gente usa muito aquela frase, Deus no controle. Será que está mesmo no controle? Ou sou eu que quero controlar tudo? Quando eu controlo tudo, eu fujo do propósito, faço tudo errado. Eu que controlo tudo, eu que faço tudo, tem que ser do meu jeito. E Deus, e o comandante, e o general, aonde que ele fica? Soldado obedece. Soldado está debaixo do comando do Senhor, o que eu faço? É para levantar o cajado? Levanta o cajado. É para botar em direção do mar? Coloca em direção do mar. Não foi esses comandos que ele deu para Moisés? Olha o que ele fala aqui. Vamos lá no 14. Depois eu volto para cá. Tem que falar o que o Espírito Santo de Deus está direcionando. Falei, Senhor, estou debaixo do teu comando. Aí Deus fala para Moisés, por que tu clamas a mim? E tu, Moisés, levanta. Olha o comando. Levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar. Divide. Comandos. Moisés não estava fazendo as coisas de qualquer maneira, não.
Moisés tinha um comando sobre a vida dele. Olha a responsabilidade, conduzir um povo. Se fosse contar mulheres, crianças, né, o misto de gente que saiu do Egito, mais de 1 milhão de pessoas. Imagina, um grande exército. Olha a responsabilidade de uma liderança. Olha a responsabilidade de um homem de Deus. A responsabilidade do nosso pastor, que mesmo lá acamado, ele continua comandando. Continua comandando. Nós estamos debaixo do comando dele, porque o que ele comanda lá, o que ele fala lá, vem do alto. E ele passa para a igreja. Se alegra, igreja, porque você não está solta. Se alegra, igreja, porque você não está sem dono. Se alegra, igreja, porque tem Deus olhando por você. Tem Deus olhando pela nossa vida. É o nosso Deus que está cuidando de nós. Tudo está no controle. Está no controle mesmo, porque é Ele que está comandando. Ele está comandando, tudo está no controle da minha vida, da nossa vida. Então, quando nós estamos debaixo de um comando, tem cuidado, tem proteção, amém? E tem presença de Deus. Debaixo desse comando, tem cuidado, Deus está cuidando do povo. Aí o que Deus faz? Deus providencia que a coluna de fogo e a nuvem. Deus leva o povo de uma forma estratégica para esse deserto, mas Ele não deixa o povo sozinho, Ele dá a proteção. Nós temos uma proteção, nós temos um cuidado, Ele está cuidando de nós, e nós temos a presença dEle na nossa vida. Ele não só nos tira do Egito, Ele não só dá comandos, Ele não só fala para a gente fazer. Não, Ele tanto fala para a gente fazer, para a gente caminhar, para a gente marchar, como Ele fala também. Olha, vai, me obedece, mas eu estou com vocês. Eu estou contigo, eu estou cuidando. Eu estou cuidando do ministério de louvor, eu estou cuidando do ministério do MUD, do UD, da intercessão. Eu estou cuidando. Eu estou mandando vocês irem fazer, mas eu estou cuidando. Eu não quero que vocês só façam, que vocês só corram daqui para lá e para cá, mas eu estou cuidando. A minha presença está com vocês. É para pregar, prega, né, pastor? É para cantar, canta. É para dançar, dança. Porque eu estou no comando, eu estou cuidando. Amém, igreja? Vamos marchar, não vamos desanimar, glória a Deus. Se eu desanimar, vocês me levantam. Se vocês desanimarem, eu levanto vocês. É assim, é exército. É todo mundo junto. Vocês imaginam, gente? Quem já viu o filme aqui sobre a travessia do deserto? Daquele mar? A gente fica assim maravilhado, né? Você imagina quantas pessoas caíram no caminho. Carroça quebrando, carro perdendo roda, criança gritando. E vambora, vambora. E o medo? Faraó vindo. Faraó lá atrás, o marzão na frente. Tem hora que dá medo, gente. Tem hora que dá, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então tem presença, tem cuidado, tem proteção. Aí quando a gente chega lá no nosso texto, aí a gente vê, por que clamas a mim, Deus falando com Moisés? Por que clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe, Deus não está censurando Moisés por clamar. Não está, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos clamar, nós devemos buscar o Senhor em oração. Só que naquele momento ali, a gente pode entender que Deus está falando para o povo, deixa essa sua mentalidade de escravo. Quem está no comando agora sou eu. Você faz parte de um grande exército. Você já saiu daquele estado lá de miséria. Agora o que eu quero de vocês é que vocês avancem. Avancem para uma nova história, para uma nova caminhada. Avance, marche. Marcha. Pode marchar, pode confiar. Mas e o medo? E o medo?
Gente, preste atenção. E o medo. Aí vem Faraó. Faraó lá deu a louca. Vamos lá atrás dele, vamos deixar eles irem, não. Aí ele vem atrás do povo, vem com tudo, vem com força. E às vezes o inimigo ele vem com força para cima da gente, tentando nos paralisar. Às vezes ele vem com força, mas maior é aquele que está em nós, amém? Do que aquele que está no mundo. Nosso Senhor, Ele é Senhor dos exércitos. E Deus fala com Moisés: eis que endurecerei o coração dos egípcios, no verso 17, para que vos sigam e entrem nele. Sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavalarianos. É Deus poderoso, é varão de guerra. E muitas das vezes Deus, Ele quer que nós nos posicionemos como soldados. Amém? Eu creio na direção de Deus, eu creio no comando, e eu creio que se foi dado esse tema, é porque o Senhor, mais uma vez, quer nos ensinar muita coisa. Muita coisa. Então, partindo aqui para a nossa aplicação, o que isso tem a ver conosco? Se tem a ver tudo conosco. Amém? Tem a ver tudo conosco, tem a ver tudo com a sua igreja. Nós somos o exército espiritual de Deus. Somos um exército, fomos chamados. Um exército para marchar. Somos um exército que marcha, um exército que glorifica, que ora. Deus está no controle da nossa vida. Amém? Nós fomos chamados para marchar em direção ao que Deus quer para nós, para a sua igreja. Fomos chamados e Ele está no nosso comando, né? Ele está no comando da nossa vida e nós não podemos nos distrair. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, você pode colocar aí para mim, por favor? Glória a Deus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Você é ou não é soldado? Soldado de Cristo, amém? Nenhum soldado em serviço, soldado está em serviço. Serviço. Não reclama, não. Soldado está em serviço. Não reclama, não. Né? Nenhum soldado em serviço, não tem nenhum soldado aqui de férias, parado. Está todo mundo trabalhando. Até aqueles que não puderam estar hoje, estão trabalhando. Soldado de Cristo trabalha onde estiver. Se envolve em negócio desta vida. Olha aí. Porque o seu objetivo, qual é o objetivo? É satisfazer. Você está satisfazendo a quem? Ao general, ao Senhor dos Exércitos. Yavé Sabaô. Olha que nome bonito, né, no hebraico. Yavé Sabaô. É a Ele que nós estamos satisfazendo. Tudo que você faz, ó, seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que te alistou nesse exército. Tá? É a Ele que você vai satisfazer. Às vezes nós não agradamos a todos e não vamos agradar. Mas o nosso objetivo é satisfazer a Ele. Amém? A gente se esforça para agradar o outro, mas às vezes nós não vamos agradar. Então, somos soldados desse exército. Temos armas poderosas. Se somos soldados, temos que ter armas. Cadê as suas armas? Amém? Cadê as suas armas? Vamos, gente, vamos acordar aí. Efésios capítulo 6, verso 11. O apóstolo Paulo dá uma lista das armas que nós precisamos para lutar, para guerrear. O exército do faraó estava vindo lá atrás, ó, com toda a fúria. E o povo com medo, Deus está falando, ó, fica com medo não, marche. Marche porque é o Senhor dos Exércitos que está com você, está na frente.
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. Ele está no comando, mas soldado tem armas. Armas, e Deus tem falado constantemente para a igreja esses dias. Pastora Silvia ontem também falou de armas espirituais. Efésios capítulo 6, pode colocar só o verso 11. Revestido de toda a armadura de Deus. Ah, não somos soldados? Então, para que tem armadura? É soldado. Tem que ter armadura. E a armadura está toda aqui, na relação, para poder ficar firmes contra quem? Contra a cilada do diabo. Diabo existe? Existe. Existe. Parece que a igreja está esquecendo que existe um diabo. Cuidado, que ele não está de brincadeira, mas maior é o que está em nós. Amém? Maior é o que está em nós. Então, nós temos armas. Para terminar, glória a Deus. Como aquele exército, irmãos, de Faraó, de Deus, né, que saiu do Egito, que parou diante do mar, avistou o mar na frente, atrás o exército do Faraó. A gente canta, né? A gente canta como aquele exército teve medo, né? Teve medo, porque teve medo, tanto é que clamou, queria voltar para lá. Às vezes, né? Tem medo, eu vou voltar para lá, está ruim aqui. Não, tem que voltar não, tem que permanecer. Tem que permanecer. Assim como ele teve medo, às vezes o medo vem. Às vezes a gente tem medo de algumas coisas. Mas a palavra do Senhor Deus que ele diz que Ele não nos deu medo, não nos deu espírito de medo, amém? Nem de covardia. Ele não nos deu. Então Deus fala para nós: não temas, marchem. Não temas, marchem. Não tema a aflição que você está vivendo nesse momento, a luta que você está vivendo, aquilo que você está passando. Deus está no controle, Deus está no comando. Não temas, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Amém? É só seguir o comando, é só seguir a sua ordem. Porque nós somos muito mais do que vencedores. 1 Coríntios, capítulo 15, 57, por favor. Somos mais que vencedores. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória vem por intermédio dEle. Romanos 8, 37. Por favor, para fechar. Glória a Deus, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, amém? Todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, vencedores. O povo de Israel atravessou, o povo venceu. Olha que fala que o que os próprios egípcios declaram no capítulo 14, verso 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então, isso aí foi Deus, tá? Então, disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, contra os egípcios. Amém? Olha aí, o Senhor peleja por ele. Olha lá no verso 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus, porque Moisés obedecia, ó, passo a passo, os comandos do Senhor. A ordem é para marchar? Marcha. E tu, Moisés, por quê? Tu clamas a mim. Levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o,
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, as nossas vidas, para que nós possamos caminhar debaixo desse comando do Senhor, debaixo dessa presença de Deus e debaixo dessa autoridade. Glória a Deus, Deus te abençoe, eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.